Você já ouviu falar dos Mormons? A Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias? Enfim, quais doutrinas? O que eles pensam? Qual a sua linha de raciocínio e segmento? Qual é a fé que eles declaram? Isso e muito mais no vídeo de hoje. Mas, enquanto isso, roda a vinheta, Brunão! Mas olha só, não esquece não! Curte o vídeo, fala com a gente, se inscreve no canal. Acompanhe a igreja nos canais do Instagram, Facebook, Spotify. Juntos, conversando, crescendo e aprendendo mais. Mas vamos lá. Bom, para falar dos Mormons, inegavelmente temos que falar da pessoa que trouxe essa religião. Joseph Smith, nascido em 1805 em Windsor, Estados Unidos. Um menino que foi criado na pobreza e na superstição. De cara, quando menino ainda, se decepcionou com as igrejas que conheceu e por conta disso teve uma vida bem distante delas. Aos 14 anos, então, ele relata que teve a sua primeira visão, aonde o pai e o filho teriam lhe mostrado a falsidade das igrejas. Eles teriam dito que as igrejas vinham até Deus com os lábios tortos e apresentavam ali as doutrinas dos homens e não a doutrina de Deus. Então, Joseph Smith iniciou a religião, a fé e a convicção dos Mormons. Logo depois, ele teve uma outra visão, agora pelo anjo Moroni. Esse anjo teria lhe dado ou lhe emprestado lentes especiais. Essas lentes, então, deram a condição para que Joseph Smith lesse as placas de ouro. Que placas são estas? As placas que o pai do anjo teriam escrito no passado. O profeta Mormon. Ele teria escrito regras em placas de ouro. E agora Joseph Smith conseguia ler e interpretar essas placas de ouro. E então ele fundou, quando fez a edição dessas placas de ouro, a Igreja dos Mormons. Ele então editou o livro Mormon, que segundo eles tem o mesmo peso e valor da Bíblia Sagrada. A Igreja dos Mormons, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela tem alguns direcionamentos. Essa igreja, ela foi formatada, como nós dissemos agora há pouco, por Joseph Smith. Qual era a grande deixa ou a particularidade deles? Eles eram perseguidos em todos os lugares por qual eles iam. E eles estavam procurando um lugar onde eles poderiam vincular a sua sede. Eles acharam, então, um espaço em Illinois, nos Estados Unidos. Lá chegando, estabeleceram a sua igreja. Só que por conta das inúmeras perseguições, Joseph Smith foi preso. E logo depois de sua prisão, uma multidão enfurecida adentrou na prisão e matou Joseph Smith e o seu irmão. Quando isso acontece, então, a igreja se divide. Algumas pessoas seguem para Salt Lake City e outras ficam com o filho de Joseph Smith no estado do Missouri. Nessa parte, então, nós temos a sequência da Igreja dos Mormons. Esta igreja, ela tem 15 livros, ou o livro dos Mormons é dividido em 15 livros, que são divididos em capítulos e versículos. Este livro, em grande parte, ele foi formado, segundo o nosso entendimento, através de um romance da obra de um pastor presbiteriano, o pastor Salomão Spalding. Mas este livro, ele traz a tradução das placas de ouro, que, segundo a interpretação, foram escritas pelo profeta Mormon e teriam sido escondidas. Porém, ela tem alguma disfunção com relação aos primeiros habitantes. Esse livro, ele ainda coloca na boca de alguns personagens as palavras que teriam sido ditas por Jesus Cristo. Então, são algumas condições das quais nós temos uma certa ressalva com relação a ele. Mas, este livro, ele foi mostrado, ou as placas de ouro, elas foram mostradas para 3 pessoas. Oliver Cowdery, Dave Whitner e Martin Harris. 3 pessoas que naquele momento eram de extrema confiança de Joseph Smith. Porém, tempos depois, Joseph Smith tratou essas pessoas como sendo pessoas ruins, de caráter duvidoso. Então são situações que nos deixam em dúvida com relação à confiabilidade desse livro. Mas ela tem algumas características. Vamos lá, algumas profecias que Joseph Smith trouxe com relação ao livro, as placas que ele decifrou.
A primeira é que a Nova Jerusalém deveria ser erguida no estado do Missouri, e naquela geração, na geração de Joseph Smith. E sabemos que a Nova Jerusalém não foi feita e não foi erigida lá. Uma outra deixa é que a casa de Joseph Smith, que ficava em Nauvoo, ela ficaria para sempre em propriedade de sua família. E ela não ficou. Eles já perderam aquela propriedade. Uma outra profecia é que ele destacava que a vinda de Jesus Cristo se daria em 1900. E ele ainda não veio pela segunda vez. A outra é que eles declaram que os habitantes da Lua, eles eram mais uniformes do que os habitantes da Terra. Hoje nós sabemos que na Lua não existe qualquer habitante. Então também uma outra disfunção de uma profecia. As regras deles, elas são vinculadas em alguns princípios. Quais seriam? Eles creem na Trindade. Eles creem em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Eles creem que todo homem será punido pelo seu erro e não mais pelo erro de Adão. Então eles não creem na herança do pecado de Adão. Eles creem que pelo sacrifício de Cristo toda a humanidade pode ser salva se obedecer às leis e às regras do Evangelho. Eles creem que os primeiros princípios do Evangelho são fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo por imersão para remissão dos pecados e imposição de mãos para dons do Espírito Santo. Eles creem nos dons do Espírito Santo em todos, línguas, profecia, revelação, cura, interpretação e todos os demais. Eles creem que os homens devem ser chamados por Deus, por profecia e por imposição de mãos. Eles creem que Deus, quando entrou no jardim do Éden, trouxe consigo Eva, sendo ela uma de suas mulheres. Creem mais, que as irmãs de Lázaro e Maria Madalena, elas eram mulheres de Jesus, acreditando então que Deus autorizaria o politeísmo, sendo inclusive Deus um politeísta, ou seja, um homem com várias mulheres. Eles acreditam que Jesus, ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Eles dão a deixa de que, inclusive, o primeiro milagre que Jesus fez no casamento de Caná foi no seu próprio casamento. Então, Jesus estava ali se casando com mais uma mulher. Eles contestam as igrejas, né? Então eles acham que todas as igrejas estão defraudando a palavra de Deus, a não ser a igreja deles. E eles têm que o casamento se dá para a eternidade. Nós, de forma contrária, acreditamos que o casamento só se dá nesta vida, na eternidade não. Enfim, é mais ou menos essa uma rápida síntese da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons. Nós temos pontos de vista diferenciados. Vou repetir aqui para que não tenhamos dúvidas, amém? Amamos a todos inegavelmente. Se você acredita e tem a sua fé firme e convicta nesses princípios, amém, tá tudo bem. Nós temos uma outra compreensão. Conversa com a gente, não tenha medo de falar conosco, mas lembre-se, sempre que exortar alguém, o faça em amor, conforme Deus pede em sua palavra. E assim juntos vamos crescer e conhecer um pouquinho mais do nosso Pai maravilhoso. Mas olha, a nossa ideia é realmente trocar algumas ideias e conhecer sempre mais e mais, para então conhecermos um pouquinho além do que nós já temos hoje. Se você quiser mais informações dentro da nossa perspectiva, Faculdade Teológica Becar. Lá eles poderão te dar informações mais amplas e profundas sobre tudo isso. Amamos inegavelmente a você. Saiba disso, em nome de Jesus Cristo. E olha, não perde a continuidade dos nossos vídeos. Estaremos falando sobre outras religiões, dentro da nossa perspectiva e visão, sem querer machucar ninguém, nem ofender, só colocando a nossa ótica sobre tudo isso. Enfim, para a honra e glória do nosso Senhor, fica na paz de Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém.